E a vida eterna é esta: que todos conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. João, capítulo 17, versículo 3. Segundo o conceito dos que creem em Deus triuno, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, com os mesmos poderes, atributos do Pai e do Filho. No entanto, quando os escritores bíblicos se referem ao termo Espírito Santo, será que eles estão se referindo à terceira pessoa da divindade? Qual o significado da palavra ruach, espírito, no hebraico Antigo Testamento e da palavra pneuma no grego Novo Testamento? A palavra hebraica ruach no Antigo Testamento significa respiração, vento, espírito, coragem, temperamento, ira, disposição, o centro das emoções, mente, vontade, coração, caráter e moral. Quando o escritor usou ruach no Antigo Testamento, ele tinha um desses significados em sua mente. Exemplo: primeiro, ruach com sentido do espírito de homem. Na verdade, há um ruach, espírito, no homem. E o ruach, sopro do Todo-Poderoso, o faz entendido. Jó, capítulo 32, versículo 8. Nas tuas mãos entrego o meu ruach, espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Salmos, capítulo 31, versículo 5. Sai-lhes o ruach, espírito, e eles tornam ao pó. Salmo 146, versículo 4. Segundo, ruach com o significado de sopro, hálito, respiração e ânimo. Enquanto em mim estiver a minha vida e o ruach, sopro, de Deus nos meus narizes. Jó, capítulo 27, versículo 3. O meu ruach, hálito, é intolerável à minha mulher. Jó, capítulo 19, versículo 17. Se lhes cortas a ruach, respiração, eles morrem e voltam ao seu pó. Salmos 104, versículo 29. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão, ruach, ânimo dos filisteus. 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 16. Terceiro, ruach com o significado de respiração, espírito e sopro de Deus. A sua ruach, respiração, é como uma torrente que transborda e chega ao pescoço. Isaías capítulo 30, versículo 28. Então disse o Senhor: o meu ruach, espírito, não agirá para sempre no homem. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Acharemos porventura homem como este, em que há o ruach, espírito de Deus? Gênesis capítulo 41, versículo 38. O ruach, espírito de Deus, me fez, e o ruach, sopro do Todo-Poderoso, me dá vida. Jó capítulo 33, versículo 4. Nota, perceba que neste verso, ruach foi usada para Espírito de Deus e no mesmo verso o tradutor optou por sopro do Todo-Poderoso. Quarta, ruach como fôlego dos animais, vento e mente. Toda a carne em que há ruach, fôlego de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra perecerá. Gênesis capítulo 6, versículo 17. Deus fez soprar um ruach, vento, sobre a terra e baixaram as águas. Gênesis capítulo 8, versículo 1. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do ruach, vento. Eclesiastes capítulo 1, versículo 14. Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico com as suas casas. Também a planta de tudo quanto tinha em ruach, mente, com a referência dos átrios da casa do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 11 e 12.
Comparemos os versos e vejamos como Paulo cita Isaías capítulo 40, versículo 3. Quem guiou o Ruach, Espírito do Senhor, ou como o seu conselheiro guiou, Isaías capítulo 40, versículo 3. Agora, em Romanos capítulo 11, versículo 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ruach em Isaías foi traduzido por Espírito. Paulo, citando esse verso, usa a palavra grega nous, que significa mente. Ou seja, para Paulo, Espírito do Senhor em Isaías capítulo 40, versículo 13, é como a mente do Senhor, Romanos capítulo 11, versículo 34. Conclusão. Como vimos que Ruach significa respiração, vento, espírito, mente, etc., quando o escritor bíblico escreveu Ruach, ele tinha em sua mente o significado de pessoa. No Novo Testamento, o termo traduzido como espírito é pneuma. Esta palavra grega tem o mesmo significado do Ruach no hebraico, ou seja, é um sinônimo de espírito, fôlego, vento, sopro, ar, mente. Quinta, pneuma no sentido de espírito. Ele, porém, vos batizará com pneuma, Espírito Santo. Marcos capítulo 1, versículo 8. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o pneuma, Espírito de Deus, habita em vós? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 pneuma, Espírito de Deus. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Pergunta para reflexão. Se o Espírito de Deus fosse uma terceira pessoa independente do Pai, do Filho, como entenderíamos os 7 Espíritos de Deus em Apocalipse capítulo 5, versículo 6? E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o pneuma, Espírito Santo. João capítulo 20, versículo 22. Pergunta para reflexão. Quando Jesus assoprou, o que saiu dele? Sexto, pneuma no sentido de vento e espírito. O pneuma, vento, sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do pneuma, espírito. João capítulo 3, versículo 8. Sétima, pneuma sendo traduzido como espírito, tanto do homem como de Deus. Voltou-lhe o pneuma, espírito, e ela imediatamente se levantou. Lucas capítulo 8, versículo 55. O pneuma, espírito, está pronto, mas a carne é fraca. Marcos capítulo 14, versículo 38. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio pneuma, espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o pneuma, espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Ora, nós não temos recebido o pneuma, espírito do mundo, e sim o pneuma, espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Pois todos os que são guiados pelo pneuma Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio pneuma Espírito testifica com o nosso pneuma Espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14 e 16. Os autores bíblicos não diferenciavam o pneuma espírito do pneuma espírito de Deus ou pneuma Espírito Santo. Para eles era tudo pneuma ou ruach. A palavra utilizada foi a mesma. É importantíssimo ressaltar que se convencionou escrever Espírito de Deus com E maiúsculo e Espírito do homem com E minúsculo, mas não foi assim no original. Não existia esta diferença no grego.
Para ambos foi escrito da seguinte forma: pneuma minúsculo e pneuma maiúsculo. Escrever Espírito Santo com iniciais maiúsculas e Espírito do Homem com iniciais minúsculas é uma convenção adotada posteriormente pelos tradutores da Bíblia. Oitavo, o pneuma traduzido por Espírito de Cristo. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu pneuma, Espírito. Lucas capítulo 23, versículo 46. E porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o pneuma, Espírito do seu Filho. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Perguntas para reflexão. Para você, o pneuma do homem é outra pessoa? Para você, o pneuma de Deus é outra pessoa além do Pai? E o pneuma de Cristo é outra pessoa? Quando Cristo assoprou o pneuma santo, em João capítulo 20, versículo 22, ele estava soprando uma outra pessoa. Conclusão. De nossa breve análise do Antigo Testamento e no Novo Testamento, concluímos que as palavras ruach e pneuma foram traduzidas como espírito, vento, sopro, fôlego, mente, etc. Quando os escritores bíblicos usaram essas palavras, eles tinham em mente esses significados. Próxima lição: quem é o Espírito Santo?